Bom dia, meu nome é Ronaldo. Eu estive fazendo uma constelação com o Atílio, né, e eu gostaria de passar para vocês a experiência que eu tive. Eu constelei a minha relação com o trabalho. E durante o processo da constelação, apareceu a questão dos meus pais. Né? Meu pai é falecido e minha mãe, né, viva, e apareceu a relação ali. Aí nós, durante o processo, verificamos que eu não tinha uma boa relação com a minha mãe. Na realidade, a minha mãe olhava para mim e não me via, e eu olhava para minha mãe e não via ela. Aí, durante o processo da constelação, apareceu uma personagem que era a mãe da minha mãe, porque quando a minha mãe, a personagem, pedia para eu olhar para ela, eu olhava e ela dizia, não, ele não me vê. E eu dizia, não, eu vejo atrás dela. Aí apareceu esse personagem que era a mãe da minha mãe, que por razões que assim a gente foi entender posteriormente, ela queria ter me criado, porque o meu irmão mais velho, quando eu nasci, teve um problema de saúde, e aí acabou a minha mãe deixando eu para a mãe do meu pai cuidar de mim, enquanto ela cuidava do meu irmão doente. E a minha avó ficou com ciúmes disso. E esses ciúmes dela acabou interferindo na minha relação com a minha mãe. Por quê? Porque ela queria ter sido a minha mãe. E na constelação nós descobrimos isso. E foi resolvida essa situação entre eu e minha avó, e a minha avó resolveu a situação entre ela e a minha mãe, e a minha mãe resolveu comigo. Posteriormente a essa constelação que foi feita no meio do mês de fevereiro, eu fui visitar a minha mãe, e a minha mãe acabou assim me enxergando durante a nossa conversa, que era uma coisa que não acontecia. A minha mãe olhou para mim, efetivamente, e eu olhei para minha mãe. A minha mãe me enxergou, eu enxerguei a minha mãe, e minha mãe prestou atenção no que eu disse para ela, e eu prestei atenção no que ela disse. Inclusive até mostrei para ela um vídeo sobre constelação, para ela entender o que era, né? E assim, foi muito bom. Depois de 54 anos que eu tenho, né, foi uma das primeiras vezes que eu senti que minha mãe realmente me olhou, então eu fiquei muito satisfeito, certo? Agora, outra que eu gostaria de dar um depoimento também foi a constelação que a minha esposa fez em relação à doença dela, a doença que ela tem. Ela achava que tinha uma causa familiar e, na realidade, eram outras questões que foram sendo desenvolvidas durante a constelação, mas o mais impressionante foi assim, que nós temos uma filha que é adotada, certo? E essa filha nossa, ela não sentia no pertencimento da nossa família, e também não sentia no pertencimento da família que gerou ela, do pai e da mãe dela. Então tinha essa questão assim mal resolvida. Durante a constelação foi resolvida essa questão, ela agradeceu a vida que os pais dela deu para ela, e o processo ocorreu, e posteriormente ela nos reconheceu como família dela. Beleza. Durante a constelação, tudo contamos para ela, contamos para outra nossa filha o que aconteceu, e vida que segue. Essa semana agora que passou, a minha filha foi buscar as origens dela. Aí ela foi no hospital onde ela nasceu, lá na cidade de Conchal, foi procurar saber da mãe, procurar o nome da mãe, e foi pesquisar nas redes sociais, acabou encontrando informações sobre a mãe, a que gerou ela, encontrou que ela tem 3 meios irmãos e tem 13 tios. E ela, durante a semana toda, ela fez contato com todo mundo, ela recebeu diversas ligações dos irmãos da genitora dela, dos sobrinhos, dos primos,
um monte de gente entrou em contato com ela. A minha filha sempre foi resolvida com relação à adoção, no sentido de que ela sempre soube que era adotada. Ela nunca soube que nós éramos os pais biológicos dela. Ela sempre soube, desde criança. E isso para ela estava resolvido. E depois da constelação que a minha esposa fez, acabou dando uma solução muito maior para ela. Hoje, ela se sente completa e pertencendo ao nosso grupo familiar. É isso que eu gostaria de ter passado para vocês. Muito obrigado.